Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br. Hoje no Comunidade nós vamos falar sobre a importância das vacinas, principalmente para as crianças. Agora no dia 6 de agosto, que é na segunda-feira, vai começar a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, também o sarampo que retornou ao Brasil, agora recentemente, com surtos em alguns estados aqui do país, e por isso que a gente convidou para participar de uma conversa aqui no Comunidade o doutor Galvão, que é o doutor José Carlos Pereira Galvão, que é médico infectologista da rede pública aqui de Blumenau e também é pediatra, então vai conversar com a gente a partir de agora. Doutor, obrigado pela presença, tudo bem com o senhor? Obrigado, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos senhores ouvintes. E vamos falar sobre essa importância, doutora, da vacinação. Parece que tem gente aí torcendo o nariz, não querendo vacinar crianças. A gente até recentemente, eu acompanhava uma notícia do Rio Grande do Sul, lá a própria justiça, a promotora, dizendo que vai tirar a guarda de pais que não vacinarem os seus filhos. O que está acontecendo com o brasileiro que não está mais se vacinando, doutor? Eu acho, Rodrigo, que primeiro a gente está passando por uma situação em que a população brasileira não está mais vendo as pessoas morrerem de doenças infecto-contagiosas. Então, eu tenho 40 anos de formado e sou de uma época que a gente via sarampo, via difteria, via paralisia infantil, via cachumba complicar com meningites. Então, a gente vivenciava doenças infecciosas que a população não era assistida de uma maneira bem regular, com vacinações de qualidade. A partir do momento que o governo, sistema de saúde, resolveu assumir essa situação de vacinação em massa, a gente teve o quê? A gente teve um represamento ou um desaparecimento dessas doenças infecciosas, melhorou a qualidade de vida das crianças, melhorou a qualidade de vida no sentido também de alimentação, e os pais, então, começaram a cercar essas crianças de uma proteção que não havia antes porque as metas de governo não eram essas. E também pela quantidade de vacinas que começou a se oferecer à população. Sim. Então, praticamente nesses 40 anos, eu posso dizer que nos últimos 30 anos, a gente não tem mais aqui em Santa Catarina, nós não temos mais visto casos de doenças infecto-contagiosas desse naipe, dessa qualidade. Então, isso cria nas pessoas, nos pais principalmente, talvez a sensação de que as crianças não precisem, porque as crianças estão livres disso. Mas, na verdade, eles só estão livres dessa situação porque foi feita toda uma campanha de vacinação e o governo, a gente fala das autoridades de saúde, tem uma preocupação nesse sentido, sentido de aumentar a cobertura e para a gente dizer que uma doença não vai aparecer, ela tem que ter uma cobertura de vacinação no mínimo de 95% das crianças. Tá? Só para vocês verem agora, por exemplo, os dados de Santa Catarina recentes, 71% das crianças com 1 ano e 3 meses não fizeram a vacina tetraviral. Que é a vacina contra o sarampo, contra a rubéola, contra a cachumba e contra a catapora. Quatro proteções. São 4 proteções. Tá? 71%, doutor, só repetindo, não tomaram essa vacina. Tá? Que estavam na época de fazê-lo e não o fizeram. E 69% não fizeram a primeira dose da vacina triviral, sarampo, rubéola e cachumba, que é feita com 1 aninho de idade. Então a gente está tendo uma defasagem nessa história dessa história da vacinação. Ou seja, o pessoal não está levando. Existem, às vezes, certos grupos, infelizmente, a gente está vivenciando uma situação, nós temos uns grupos sociais, não é a pessoa pobre, não é a pessoa que mora lá no Coripós, que mora lá na Araranguá, são pessoas que moram em bairros nobres. Eles acham, por exemplo, que os filhos dele não precisam tomar vacinas porque as vacinas fazem algum mal, vão estimular a imunidade nessas crianças a ponto de causar algum transtorno no futuro. Antigamente, houve até um pediatra inglês que chegou a fazer uma fala de que a vacina triviral, por exemplo, causaria autismo nas crianças. Nossa, esse cara foi execrado, esse cara foi expulso da sociedade médica na Inglaterra porque ele fez uma inverdade. Não ficou até hoje confirmado, até hoje mais de 20 anos, que realmente a vacina triviral seja responsável por autismo nas crianças. Então, essas pessoas se baseando nesse fato, meu filho não pode receber uma picada, isso vai causar dor, isso vai causar febre, isso vai causar um transtorno. Então eles preferem, tadinho, eu não vou fazer isso com ele.
eu não vou fazer meu filho sofrer, quando na verdade é uma garantia de que ele não tenha essa doença no futuro e não transmita essa doença para outros. Não é só para o filho, né, doutora? É para toda a sociedade, na verdade. Exatamente. Porque são doenças infecto-contagiosas. Perfeito. E o sarampo, particularmente, é uma das doenças infecto-contagiosas mais infectantes. Porque assim, eu estou aqui conversando contigo. Eu elimino gotículas de saliva, já estou passando para você. Se meu filho tiver, por exemplo, com uma ramela no olho, uma conjuntivite, eu estou, de repente, vou lá, passa, tio, pum, toco na tua mão, já estou passando para você. Então, é uma doença altamente contagiosa. O sarampo, você está falando, doutor? Eu estou falando. O sarampo tem aparecido casos aí no Brasil e tem preocupado as autoridades de saúde. Por isso, até essa campanha que começa agora no dia 6, é uma campanha nacional contra a polio, que são as gotinhas, o sarampo é a injeção mesmo, injeção mesmo. Infelizmente, a vacina do sarampo, da rubéola e da cachumba, são doenças que têm que ser feitas sob a forma injetável. Só para você ter uma ideia, em 1963, quando inventaram a famosa vacina contra o sarampo, nos Estados Unidos, por exemplo, eles conseguiram reduzir a taxa de encefalite, que é doença cerebral, inflamação do cérebro, dos pacientes em 95%. Mas uma redução enorme, né? O que provoca o sarampo? Para explicar para as pessoas, é dessa doença, né, que não se ouve falar muito, porque até então estava erradicada, mas retornou aí agora para o Brasil em alguns estados com surtos. O que é exatamente o sarampo? O que provoca na pessoa, doutora? Então, o sarampo, ele é uma virose, né, para variar. Todo mundo vai nos pronto-socorro com seus filhos e o pessoal fala, é uma virose, é uma virose. Sim. Então, na verdade, nós temos muitas viroses, mas são viroses sempre de qualidade diferentes. Então, assim, o importante do sarampo, como essa contagiosidade é muito rápida, né? Você fica, uma vez que você adquiriu esse vírus, é um paramyxovírus o nome dele, ele parasita então as vias aéreas. Ele fica ali se disseminando nas vias aéreas. Bom, 10 dias depois, ele está vivendo dentro do teu organismo sem manifestar nada, absolutamente nada, comum, você começa a manifestar uma tosse. Essa tosse é uma tosse que, início, ela pode ser um pouco seca, depois ela começa a ficar uma tosse mais úmida, tá ok? Vamos tentar ver como é que a gente vai enquadrar isso, por exemplo, se a gente for ver isso nos dias de hoje, e você ter o teu filho, e você está com ele, porque você veio da creche porque o teu filho está com tosse. Perfeito. Daqui a pouco começa a aparecer um pouco de temperatura, 37,8, 38. Daqui a pouco já está aparecendo junto com isso um olho que começa a lacrimejar, o olho começa a ficar ramelento, ou seja, você começa a ter uma coisa chamada conjuntivite. Daqui a pouco você pode começar a ter um pouco de diarreia. Daqui a pouco você começa a ter mal-estar, porque a febre começa a aumentar. Isso tudo na sequência são sintomas que aparecem meio que juntos? Mais ou menos juntos. Ele começa com uma tosse, vem o olho, daqui a pouco vem o mal-estar, a dor no corpo, a febre já está vindo toda por trás de tudo isso, e você não tem uma definição do que é. Então, assim, a princípio você vai pensar, é uma gripe. O que você vai fazer com o teu filho? Você vai levar para onde? Para um hospital. Você está num período de contagiosidade dessa doença, levando para um pronto atendimento, levando para dentro de um hospital, numa sala de espera, reclamando de tudo e de todos, porque não é chamado, porque não sei o quê, meu filho está com febre, meu filho está com tosse, né? E fica naquele meio e pá, estou contaminando todo mundo. O contágio é enorme no ambiente. Contágio enorme. Muito bem, esse quadro todo vai evoluindo mais ou menos em 5 dias. No 5º dia, surge então a grande manifestação, que é a erupção. A erupção é a erupção do sarampo, que a tua mãe deve lembrar, a sua mãe deve lembrar também da época que vocês eram pequenos, que era uma coisa que sempre assombrava. A erupção do sarampo. Aí ele teve uma erupção do sarampo, que começa aqui atrás da cabeça e vai se estendendo para o rosto, para o tronco, para os braços, para as pernas. Manchinhas. Então ele vai descendo. As famosas manchas, que a gente chama de exantema, né? Tá? Elas têm uma característica, elas são assim um tom avermelhado, mas também um pouco acastanhado, né? Mas assim, você não pode fazer diagnóstico disso, né? Sim. Então quem tem que fazer diagnóstico disso são as pessoas que trabalham na saúde e que estão vivenciando isso. Isso é uma grande preocupação também, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, a rede pública, com toda a grande gama de médicos novos que temos, vocês não viram sarampo.
Eu, por exemplo, tenho 40 anos de formado, eu nunca vi um Nunca caso viu de paralisia infantil. Sarampo também não, Sarampo doutor? um monte já, né? Mas Sarampo, assim, mas sim, para você ver... paralisia não, né? Paralisia não. Então são tudo coisas, por exemplo, que nós temos que estar muito atentos, muito espertos no momento. E esse quadro é um quadro que simula muito qualquer gripe. E o sarampo ele pode levar à morte, uma doença grave? Perfeito. Então você está falando de complicações. Normalmente, se o sarampo pegar uma pessoa, uma criança, que é uma criança rígida, um bom peso, uma boa alimentação, um bom meio social, né? Essa doença, normalmente, a tendência dela é estar dentro de uma normalidade, entre aspas, de uma doença. Mas vejamos que haja uma criança, por exemplo, com algum tipo de doença, por exemplo, uma criança que é desnutrida, por exemplo, ou uma criança que sofre de alguma doença imunodepressora. Vou falar de uma criança que tem HIV/AIDS, tá? Ou uma criança que tem um câncer. Então, essa criança que tem uma neoplasia, tem uma leucemia, essa criança que está internada ou que está em casa, por exemplo, com todos os cuidados, que tem uma essa é uma mais criança debilitada, né, extremamente vulnerável a essas complicações. Mas as complicações podem aparecer com qualquer pessoa, com qualquer criança. E essas complicações vão desde uma pneumonia, uma infecção de ouvido que pode levar a uma surdez, uma infecção cardíaca que pode levar a uma miocardite e a uma insuficiência cardíaca. Você pode levar uma lesão aqui num lugar chamado mastoide e causar uma mastoidite bem pertinho do cérebro. E as complicações mais graves, vamos dizer assim, são aquelas complicações que acometem o sistema nervoso. Ou seja, você pode ter uma encefalite e até uma panencefalite esclerosante subaguda. Nome complicado, né? Quer dizer, é uma doença que não tem manifestação naquele momento. Ela vai ter uma manifestação lá na frente, 20 dias depois. Essa panencefalite você pode ter até 10 anos depois. Ou seja, você manifesta sintomas dessa doença e você tem como histórico 10 anos atrás que você teve, o sarampo. Então veja que há uma gravidade. É raro, é tipo assim, é um caso para cada 100 mil casos de sarampo, tá? Mas existe. Mas pode não é acontecer. uma coisa que a gente possa jogar fora. A gente não quer que aconteça com o nosso filho. Aqui em Santa Catarina, por enquanto, não tem caso de sarampo ainda, doutor. Exatamente. Só em outros estados, né? Os outros estados. Os estados que estão bem próximos de nós é o estado do Rio Grande do Sul. Tudo veio de fora, tudo é importado? Os 7 casos do Rio Grande do Sul são tidos pela vigilância epidemiológica como casos importados. Porque hoje é muito fácil você pegar e levar teu filho para Disney, né? Levar o filho para fora. E, infelizmente, Estados Unidos, Europa, Ásia e África têm casos de sarampo, tem bolsões de sarampo. E você vai lá, você adquire e você traz ele para a tua terra. Não são países como até então era o Brasil com uma doença erradicada. Exatamente. Então o senhor falou tudo isso e a vacina, doutor, a injeção, ela é segura 100%, protege contra o sarampo, evita essa doença? Altamente segura. A taxa de segurança da vacina é igual como se você tivesse uma doença natural. Ou seja, como se eu adquirisse a doença e ficasse com imunidade para o resto da vida. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia e também o governo, o Ministério da Saúde, ele preconiza 2 doses de vacina. Ou seja, quando o nosso bebê faz 1 aninho de idade, ele vai vacinar com as 3 doenças, que é sarampo, rubéola e cachumba. Primeiro, é uma dose só. 1 aninho de vida. 1 aninho de vida, tá? Quando ele tem 1 aninho e 3 meses, ele faz novamente um reforço, né? Porque existe uma coisa, sabe, Rodrigo, assim, que muitas vezes as mães, elas tiveram essa doença na infância delas, ou então elas também foram vacinadas. Como a doença, como a vacina, ela desenvolve no corpo da pessoa uma alta taxa de imunogenicidade, o que acontece? Ela passa esse anticorpo quando o bebê está dentro da barriga dela. Resultado disso é que o bebê fica protegido contra o sarampo até 12 meses de idade. Até 1 aninho. Até 1 aninho. De 1 ano, esse anticorpo... Por isso é que a vacina tem que ser feita com 1 ano. É esse número que a gente tem dizendo que 69% das crianças não foram levadas ainda para vacinar. E a outra 71%. E a outra 71%. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Então aí passa de 60%, ou seja, a grande maioria das pessoas, dos pais, não estão dando essa vacina tão importante, doutor. Perfeito. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Grave até por isso que a gente está tendo um surto à nossa porta. Queremos fechar essa porta e agora a gente vai precisar muito da colaboração desses pais, da conscientização disso. No início que a gente começou a conversar, você falou sobre uma questão
da lei proteger as crianças e que teria até uma promotora de justiça. Sim, no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, que estaria atuando nesse sentido. É uma pena que a gente precise da justiça para dizer para uma criança tem direitos, que é a lei de cidadania da criança e do adolescente, no qual ele precisa ter um responsável que o vacine, e se não fizer isso com ele, essa pessoa, essa família está sendo dada como negligente, está causando maus tratos à criança, e aí sim ela está nos rigores da lei, podendo ser submetida a uma situação de horrível, que é uma separação de pais e filhos, ou uma advertência, não sei como é que a justiça lidaria exatamente com isso. Doutor, então nessa campanha que vai ter agora de 6 de agosto até dia 31 de agosto, promovida pelo Ministério da Saúde, como é que vai funcionar essa campanha? Quem é que pode ir lá se vacinar? Quem é que deve se vacinar também? Perfeito, Rodrigo. Então, a campanha visa pegar crianças exatamente na idade de 1 ano de idade, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Que não tenha 5 anos completos ainda. Que não tenha 5 anos completos, perfeito. Mas, essa é a campanha, tá? Mas assim, havendo um surto, havendo uma situação em que essa situação está se espalhando, porque a criança está contigo, de repente ela trouxe o sarampo para dentro de casa, de repente tem contato contigo, você está com contato com mais pessoas aqui. Então, pessoas adultas também terão que ser vacinadas. Então, o primeiro momento é esse momento para qual a gente tem vacina, para qual o Ministério da Saúde reservou uma quantidade específica, calculado isso, né? Para que todas essas crianças sejam atendidas. Sim. E depois, então, um segundo tempo seria feito com pessoas de 5 anos a 29 anos e de 30 anos a 50 anos. Por enquanto as crianças, né? Por enquanto as E crianças. aí é contra o sarampo, que é a vacina, poliomielite. Também a poliomielite também vai estar junto, né? Essa nunca tem muito problema, porque como é gotinha, né? Mais então o pessoal, né? fica menos problematizado no sentido de, vai sentir dor. Então vai se aproveitar tudo de uma vez só. Então, o grupo é esse, entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias. A ideia é que as famílias levem as crianças dentro do centro de saúde, onde ela mora, um bairro lá do Garcia, da Fortaleza, o Badenfurt, aonde mora, onde tem uma unidade de saúde, todos estão capacitados para fazer a vacinação. Tem que levar a carteirinha de saúde para se ver. Sim. Então, existem uns princípios assim, tipo, por exemplo, vamos dizer que você tem uma criança que chega com a carteirinha de saúde, ela não está vacinada, mas ela fez 1 ano. Então, ela vai receber a primeira dose da vacina e já vai ser marcada a segunda dose dela. Mas vamos dizer que essa criança está vacinada com uma dose de triviral, né, que foi quando ela tinha 1 aninho, mas ela foi vacinada, por exemplo, há menos de 30 dias. Então, por exemplo, ela foi vacinada dia 6 de agosto, então ela foi vacinada dia 1º de 6 de agosto, dia 10 de julho, por exemplo. Então, ela tem menos de 30 dias de vacinação. Então, ela está dentro de um grupo que não precisa ser revacinada, só vai se enfocar ou se confirmar com ela para que ela faça a vacina com 1 ano e 3 meses tranquila, tá? Sim. A terceiro grupo é aquela criança, por exemplo, que fez uma vacina de uma dose, fez só uma dose, mas tem mais de 30 dias. Então, por exemplo, ela vacinou agora hoje nós estamos no dia 30 de julho, né? Vamos dizer que ela tivesse vacinado dia 5 de julho e a vacina no dia 6. Nesse caso, ela tem mais de 30 dias, então aí ela faria uma dose de reforço da vacinação. Contra o sarampo, contra o sarampo. Sarampo, rubéola e cachumba. Entendi. Então, com 1 ano, toma a primeira e depois com mais 3 meses, porque o senhor explicou... Toma a segunda. Toma a segunda. Isso. Mas pode tomar menos de 3 meses. Pode tomar menos também, porque é um reforço que é feito. Entendi. Esse reforço que é feito, depois, quando ela fizer a idade certa, ela vai fazer o terceiro, a vacina certinho, porque aí tem varicela junto na fórmula. Tá? Sarampo, rubéola, cachumba e varicela. E isso tudo está na caderneta de vacinação que todo brasileiro tem, né? Que toda criança tem. Todos nós temos, né? Todos Adultos, temos. todo mundo tem a sua caderneta, né? Isso aí. Muitos nem sabem onde é que está, já perderam e tal. Mas é um documento importante também, né, doutor? Com certeza, com certeza. E ali tem tudo certinho, a idade, que vacina, contra o quê. Não é desculpa por falta de informação, né, doutor? Não é desculpa por falta de informação, não é. É só para... Quem perdeu a carteira, tem outra forma de conseguir isso aí? Pois é, agora esse é um grande problema. Quem perdeu a carteira, antigamente nós tínhamos nas unidades de saúde, nós tínhamos uma espécie de um folheto, de uma carteirinha lá,
em que a vacinadora guardava aquilo como um controle. Sim. E agora, nessa fase de modernidade, né, essas carteiras, esses papéis todos, e as pessoas migram muito de um lado para o outro. Sim. Uma hora você está na Fortaleza, daqui a pouco você está no Baden-Württemberg, daqui a pouco você está não sei aonde. Cadê o papel? Ninguém sabe. Então, há dúvida, não se sabe se vacinou ou não, vacina. Toma de novo. Toma de novo. Não faz mal. Não. Aí mal. fica a pergunta, não faz mal tomar duas doses, doutor? Não faz mal. Pelo contrário, vai se proteger mais ainda. Então, vamos entrar nesse assunto que é delicado sobre esses medos das pessoas com relação à vacina. Mitos, ditos populares, correntes que circulam agora no WhatsApp, que isso aí deve ser um desserviço, né, para quem trabalha na área, vocês e autoridades da saúde, deve ser terrível receber no celular alguém falando mal de uma vacina, né, doutora? Eu fico imaginando como é que você deve se sentir numa situação como essa. Então, o que é verdade, o que não é sobre esse medo, temor que algumas pessoas têm em relação a tomar uma determinada vacina, doutor? Então, Rodrigo, eu acho que o temor das pessoas em fazer os filhos tomarem as vacinas, primeiramente meu filho não pode sofrer. Aquilo que Então, você falou lá no início, né? Uma picada é um sofrimento, meu filho vai sentir dor. Então, isso eu não quero que ele sinta. Então, é você evitar que teu filho tenha uma frustração, quando essa frustração é uma coisa que está levando a um benefício dele ao longo do tempo da vida. Então, é a primeira coisa. Então, as pessoas precisam desmistificar isso. Outra coisa também que as pessoas têm um pouco de medo, Rodrigo, é a questão, por exemplo, dos efeitos colaterais de vacina. Então, hoje, por exemplo, assim como a gente tem o famoso parto, em que as pessoas fazem partos em casa, em que as pessoas ficam tudo para evitar situações de sofrimento, tá? Parece que a gente não pode ter sofrimento. Na verdade, há sofrimentos e sofrimentos. Eu acho que um sofrimento muito pior é você ter, de repente, um filho com uma encefalite ou um filho com uma encefalite esclerosante que fica deitado numa cama para sempre, se é que ele não vai morrer. Ou você ter, de repente, um filho que faz uma inflamação do músculo do coração e, de repente, vem a ter uma insuficiência cardíaca. Então, a gente não sabe com quem vai acontecer isso. Então, por que é feito vacina? Porque o laboratório tal é americano, porque outro laboratório é chinês, porque outro laboratório... Então, assim, as pessoas parecem que vivem uma teoria conspiratória. Todos conspiram contra a gente. Quando a gente vê na prática médica que isso é uma coisa que fez uma grande mudança de saúde pública. Foi tão grande a mudança de saúde pública que os hospitais diminuíram o número de vagas de internação para crianças. Por quê? Porque as crianças não adoecem mais como adoeciam antigamente. Tá certo que hoje as crianças, por exemplo, têm as vacinas, as crianças hoje têm uma alimentação melhor, as crianças hoje vão para escolinhas, vão para creche, os pais trabalham, estão mais informados. Então, isso, de uma certa forma, faz com que... Contribui, né? Contribui, é informação e é cuidado, né? Hoje as crianças não andam mais, por exemplo, com os pés descalços dentro de um banhado onde tem cachorro, periquito, e pato, e galinha e tudo mais. Então, vivem calçadas. Então, a gente não tem mais verminoses. A gente não tem mais, assim, criança que vem para um hospital porque está com obstrução intestinal por vermes. Isso é visto no interior, era visto muito tempo atrás. Então, o que é que mudou? Mudou porque as pessoas estão com outro grau de conhecimento, uma outra interação, sabem um pouco mais sobre saúde, então se cuidam mais. Isso aqui, esse conhecimento, doutor, não pode ser confundido a não se vacinar, não dar a vacina para os filhos. Com negligência. O que está acontecendo agora, Exatamente. Né? Então, não fazer isso aí está colocando um risco para a sociedade, porque não adianta você não vacinar teu filho. Meu filho não está vacinado, mas os outros estão vacinando deles. Tá? Aí você viaja com o teu filho para algum lugar e você traz o sarampo e, de repente, teu filho é vulnerável e passa o sarampo para todo mundo. Bom, fica o recado aí, também tem a paralisia, né? Infantil, a poliomielite. Tem já caso? Voltou a ter caso aqui no Brasil? Não, né? Ainda não. Graças a Deus ainda não, porque Santa também é uma doença Catarina gravíssima. Não, né? Isso aí, também é uma doença gravíssima. A gente tem sim caso de paralisia infantil no norte, com a chegada dos venezuelanos. Sim. A Venezuela, vocês sabem que vive um caos econômico, social, né? Então as pessoas estão migrando para o Brasil, migrando para uma área do Brasil que não tem uma grande estrutura do ponto de vista social e de saúde, né? Por causa da extensão de áreas. A gente, quando fala em Amazonas, imagina o que é o Amazonas. Estado imenso, rios, populações espalhadas, né? E a situação de pessoas chegando com doenças contagiosas e começando a passar para a nossa população. Só no Amazonas e, por exemplo, em Rondônia, a gente já tem 450 casos
de sarampo. E também já está em casa paralisia infantil. E para onde é que esse pessoal está indo? Eles acabam indo para outros lugares, né? São Paulo, estão chegando cada vez mais Rio perto de aqui do Janeiro, sul, né? vão para o Nordeste. Então a gente está tendo uma situação de risco no país. Por isso a importância de se vacinar, né? Se vacinou, já fica, né, protegido, né? O filho, a filha. Então, por isso é importante. Você, pai, mãe que está nos assistindo agora, fique atento, vai ter a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que são as gotinhas. A partir de que idade mesmo a gotinha, doutora? A gotinha desde 0 dias de vida. Já pode tomar, até os 5 anos, né? Até os 5 anos, não, 4 anos, 11 meses, não completos, 5 anos não completos. Isso aí. E aí contra o sarampo, a partir de 1 ano de idade. aninho de idade até também os 4 anos, 11 meses, menos de 5 29 anos. dias. Então, dessa vez vai ser uma campanha integrada, não só da poliomielite, que as pessoas já conhecem dos outros anos, agora voltou a campanha também forte do sarampo devido aos casos, né, que voltaram a acontecer aqui no Brasil. E hoje uma conversa aqui com o doutor José Carlos Pereira Galvão, que faz parte da rede pública aqui de Blumenau, trabalha lá no CEDAP, né, doutor? CEDAP, que é o Centro de Exames e Diagnósticos Preventivos. Que fica ali na Rua Paraíba, né? Exatamente. Do Victor Conde. Ele também é médico pediatra, por isso ele falou tanto aqui em crianças, avisou os pais, porque também tem conhecimento nessa área, então tem essas duas especialidades e por isso falou com propriedade hoje aqui no TVL Comunidade. Doutor, obrigado pela sua participação. Você que é carioca, né, de origem, né? Mais ou menos. Não é carioca? Não, a minha história é complicada. Tá bom, deixa para lá então. Só para fazer se puder agregar mais alguma fica coisa, à vontade. Eu acho que é muito importante, agora a gente está aqui em rede, que a gente, além da mídia poder dar essa contribuição, porque a mídia é realmente um quarto poder, é um pessoal que leva muita informação e as pessoas estão muito ligadas nas suas casas à televisão e ao rádio. Devia ter menos no WhatsApp, mas infelizmente não, né? E a questão, por exemplo, que a gente precisa para esse momento atual dos cuidados das cuidadoras de creche, das coordenadoras de creche, das professoras, que por interesse delas deveriam estimular com que cada pai, cada família realmente levasse a carteira para elas poderem dar uma olhada, para elas poderem já estar recomendando, estar falando com criança a criança e com cabeça a cabeça. Tá? Eu acho que isso vai fazer um grande efeito, porque, veja bem, a hora que a gente tiver, por exemplo, uma criança com sarampo ou um adulto com sarampo, ele vai ficar 10 dias afastado do trabalho se ele não tiver nenhuma complicação. E nós estamos na cidade do trabalho. Não trabalhou, não ganha. E se não ganha, você vai ficar no prejuízo. Então, assim, precisamos ter esse cuidado. Vão ser 10 dias que um pai ou uma mãe vão ter que ficar com essa criança em casa e, se for um adulto, 10 dias que ele vai ter que ficar afastado do trabalho. E o prejuízo para a economia como um todo também, né? Com certeza. Sem contar o risco de saúde e exato. De ter uma diminuição de produção e tudo mais. Com certeza. Esse teu recado é importante para o pessoal das escolas e creches, principalmente. Perfeito. Né? Doutor, obrigado mais uma vez. Um abraço forte e até uma próxima. Então, não, até mais. Doutor Galvão, nosso convidado hoje aqui no Comunidade, médico infectologista e também pediatra, José Carlos Pereira Galvão, falou para a gente sobre a importância da vacina para as crianças. Agora, entre 6 de agosto até 31 de agosto, tem a campanha de vacinação nacional contra a poliomielite e também o sarampo. Obrigado você que acompanhou aqui o TVL Comunidade. Lembrando que este programa também está disponível na internet no www.camarablu.sc.gov.br, que é o site aqui da Câmara Municipal de Blumenau. Grande abraço para você, continue aqui na TVL, o canal da comunidade. Tchau, tchau.